Então tem certos blogs que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O presidente é uma porrada, o ministro é elogiado. A gente vê por aí, o governo tá, o ministério está indo bem, apesar do presidente. Mas pra puta que eu pariu, porra. Eu que escalei o time, porra. O que os caras querem é a nossa hemorroida, é a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus. Então, pessoal, por favor, se preocupe, que é de mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Come preso não vale porra nenhuma. O Banco do Brasil não é tatu nem cobra, porque ele não é privado nem público. Então, se for apertar o Rubem, coitado, ele é super liberal, mas se apertar ele e falar, bota o juro baixo, ele, não posso, senão a turma, os privados, meus minoritários, me apertam. Aí você fala assim, bota o juro alto, ele, não posso, porque senão o governo me aperta. O Banco do Brasil é um caso pronto de privatização. É um caso pronto, e a gente não está dando esse passo. O senhor já notou que o BNDE e a Caixa, que são nossos públicos, a gente faz o que a gente quer. O Banco do Brasil não consegue fazer nada, e tem um liberal lá. Então tem que vender essa porra logo. Na próxima reunião aí. Então, um apelo para vocês. Todo mundo se preocupa com o futuro do Brasil, com a questão política. Criticar um ato de uma pessoa ou outra não é criticar o Congresso ou de criticar o Supremo Tribunal Federal. Quem não ficou revoltado, viu, o Moro ficou revoltado com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador para fora. Imagine ter estuprado uma filha nossa, um filho da puta desse posto de liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem a filha estuprada, e o vagabundo foi posto na rua. Uma decisão, foda-se quem seja, tem que jogar pesado em cima disso. Não é um desabafo, pessoal, é uma realidade. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. A gente vai para o fundo. Então vamos se ligar, vamos se preocupar. Quem de direito se manifesta com altidez, com palavras polidas, tá? Mas coloca uma posição. Porque não pode, tudo veio para a minha retaguarda, tudo. Tá? E vocês têm que apanhar junto comigo, logicamente, quando tiver motivo para apanhar, ou motivo para bater. Embarcar junto era a luta pela liberdade. Eu não quero ser escravo nesse país. E acabar com essa porcaria que é Brasília. Isso daqui é um cancro de corrupção, de privilégio. Eu tinha uma visão extremamente negativa de Brasília. Brasília é muito pior do que eu podia imaginar. As pessoas aqui perdem a percepção, a empatia, a relação com o povo. A gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando. Não está gritando para ter mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais... O povo está gritando por liberdade. Ponto. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Começando no STF. Tem o jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro. Eu estou com um monte de processo aqui no Comitê de Ética da Presidência. Eu sou o único que levou processo aqui. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente está conversando com quem a gente tinha que lutar. E fica escutando esse monte de gente defendendo privilégio e teta. Entendeu? É isso. A gente veio aqui para acabar com tudo isso, não para manter essa estrutura. Eu estou no grupo dos ministros que está mais ligado com a militância, é evidente, porque eu era um militante. Eu estava militando de peito aberto, continuo militando, do ponto de vista de carreira. Eu poderia ter tentado me dar bem. Não foi isso que eu fiz. Não foi isso que eu fiz. Sei que isso daqui é um palácio, existem intrigas palacianas, estou sendo muito franco. E a gente pode sim perder a liberdade, perder esse país. Ninguém vai se dar bem se a gente perder esse país. Pô, eu vou me emocionar. O Luiz Lima, que nadou com meu pai, foi atleta olímpico, teve a esposa e a filha de 14 anos presa ontem, num camburão. Que porra é essa? Desculpa. Que porra é essa? O cara vai pro camburão com a filha. Se fosse eu, ia pegar minhas 15 armas e ia dar uma... Eu ia morrer. Porque se a minha filha fosse pro camburão, eu ia matar ou morrer. Que isso?
Estava nadando, é uma atleta olímpica. Você tira a pessoa está nadando com 14 anos. Eu tenho uma filha, Maria, de 14 anos. Se a minha filha fosse para o camburão, ou eu matava ou eu morria. Que isso? E a esposa do Luiz Lima nem usou o fato de ser esposa de um deputado federal. Mas ela assim, foi calada e saiu e calada. aquele governador roubando Mas para a ele direita, tá para tudo quanto é lado. Então o governador rouba, aí ele sai prendendo todo mundo e fica tudo isso por isso mesmo. São pessoas aqui em Brasília, dos 3 poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado, esqueceu. Acha que o dinheiro cai do céu. Eu estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Muitos aqui não sabem. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tivesse chegado, ele estava fudido todo mundo aqui. É a putaria o tempo todo para me atingir, mexendo com a minha família. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira. O que esses filha de Maégua querem, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dentro de casa. Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito, faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo dentro de casa. Se tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população, como todos fizeram no passado, quando queriam, antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta de um recado para esses bosta. Por que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. Quem não aceitar as minhas bandeiras, Damares, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, quem não aceitar isso está no governo errado.